vocês uma visão geral do sistema digestório, uma abordagem de anatomia funcional. Então, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado e intestino grosso. Como todas as vísceras do nosso corpo, elas precisam de um revestimento, elas têm um tecido de revestimento. O tecido que reveste o coração chama-se pericárdio. O tecido que reveste os pulmões chama-se pleura, e nós já estudamos isso. O tecido que reveste os órgãos digestórios, principalmente na região abdômeno-pélvica, é chamado peritônio. Mas o peritônio não envolve um órgão completamente, como acontece com o coração e como acontece com as pleuras. O peritônio tem uma forma diferente, ele tem uma formatação diferente, porque são vários órgãos inseridos aqui na cavidade abdômeno-pélvica. Então vamos observar aqui, nós temos o fígado em corte, esse é um corte sagital mediano, estamos observando a face direita, onde nós temos aqui o fígado, vou localizar vocês. E aqui o diafragma, superiormente ao fígado temos o diafragma. O peritônio é um conjunto de pregas, um conjunto de ligamentos que vai sustentar essas vísceras no interior da cavidade, senão elas ficariam completamente soltas e penderiam pela força da gravidade. Então o fígado ele é superior e ele está preso ao diafragma e à parede anterior do abdômen por ligamentos. Nós vamos observar esses ligamentos em outras imagens. Aqui é importante perceber como, olha só, eu tenho um peritônio, à semelhança dos outros tecidos, um peritônio que está preso, uma parede presa à cavidade abdômeno-pélvica, totalmente, veja só. E esse é chamado peritônio parietal. Parietal porque está afastado da víscera. E uma outra camada revestindo a víscera, olha só, que é o peritônio visceral. Neste ponto, este órgão aqui é o estômago. Então, olha só, o fígado e o estômago. O estômago está preso ao fígado por um ligamento muito forte, e esse ligamento é chamado de omento menor, porque ele parece um avental. Omento lembra avental. Este omento menor, então, é este ligamento, essa região do peritônio que prende o estômago ao fígado. A partir do estômago, olha só o que acontece com o peritônio. Ele forma uma dupla camada que desce e sobe novamente. Esta dupla camada, na verdade, tem 4 paredes. Cada camada dessa, esta anterior e esta posterior, tem 2 folhetos, como você pode observar aqui. Esse folheto é tecido conjuntivo frouxo, tá? Além de ter um epitélio pavimentoso simples, um mesotélio. Esta prega grande que desce a partir do estômago, e este aqui, então, o estômago, este aqui é o colo transverso, que nós mostramos no slide anterior. Esta prega que desce do estômago até o colo transverso, desce totalmente anterior e volta, se prendendo ao colo transverso, ela é chamada omento maior, e parece um avental de gordura, tem muita gordura depositada no omento. Olha só o colo transverso. Tem um ligamento que o prende aqui a esta parede posterior do abdômen. Por aqui passa o duodeno e aqui passa o pâncreas. Esta prega é chamada mesocolo, meso de ligamento, de prega, tá? Meso, uma prega. Como está prendendo o colo transverso, é chamada mesocolo. E este outro aqui, que é uma prega, veja só que prega bem grande, que está presa à parede posterior do abdômen, e que prende as alças intestinais do intestino delgado, e que forma várias pregas, que você pode observar aqui nessa figura, é chamada mesentério. Mesentério, meso do intério, meso
do intestino delgado. Tá? Então, o que prende o intestino delgado, o peritônio, o que prende o intestino delgado, chama-se mesentério. O peritônio que prende o intestino grosso é chamado mesocolo. E aí ele vai ganhar o nome pela região que ele se encontra. Esse é o mesocolo transverso, o que prende o colo transverso. Nós também temos o mesocolo sigmoide, que prende o colo sigmoide. Aqui nós temos a artéria aorta e a veia cava, a artéria aorta abdominal, a veia cava inferior, são órgãos retroperitoneais, o que significa ser um órgão retroperitoneal, que está fora do peritônio, que apenas uma camada do peritônio reveste uma face desse órgão. Como exemplo, nós temos aqui a artéria aorta, a veia cava, os rins, são órgãos retroperitoneais, o pâncreas e o duodeno, inicialmente, nas etapas de desenvolvimento, não são retroperitoneais, mas no adulto ele já está posterior, apenas uma face dele envolvida. E como o peritônio tem dupla camada, o peritônio visceral e o parietal, nós percebemos também um espaço, uma cavidade, que é chamada cavidade peritoneal, que é esse espaço que nós temos aqui entre as duas camadas de peritônio. Né? As duas lâminas do peritônio, visceral e a parietal. Nesta camada nós temos a presença de líquido, que é o líquido intraperitoneal, que em algumas doenças, como na ascite, aumenta bastante de volume, causando um edema muito grande do líquido intraperitoneal. Então, aqui nós temos, por exemplo, a bexiga urinária, o reto, então, o reto, a bexiga, para se entender quais são os órgãos presentes aqui no peritônio. Vamos fazer uma vista anterior do peritônio, para a gente ter uma ideia melhor do que é o mesocolo. Olha aqui o mesocolo, o intestino delgado foi totalmente rebatido na lateral. Eu estou vendo aqui as pregas do mesentério, porque está prendendo o intestino delgado. E esta outra prega aqui é a prega do mesocolo transverso, que está prendendo o colo transverso. Nas próximas aulas, a gente vai aprender a diferenciar o colo do intestino delgado e também de outras estruturas. Mas, por enquanto, observe bem como é bastante vascularizado e inervado o mesentério e o mesocolo. Ou seja, o peritônio é bastante vascularizado, porque existe uma absorção muito grande aqui nessa região, e aí logo em seguida já é drenado para a corrente sanguínea. Uma outra imagem. Nós temos aqui a caixa torácica, a posição do fígado, do estômago e o diafragma separando a cavidade torácica da abdominal completamente. Este em verdinho é a vesícula biliar. A partir do estômago nós temos uma prega bastante grande que desce, são 4 folhetos, 2 em cada prega, e ela volta e se prende ao colo transverso, e este então é o omento maior, o avental de gordura anterior, que fica logo atrás da parede anterior do abdômen. Aqui o colo ascendente, o colo transverso está aqui embaixo, colo descendente e um pedaço do colo sigmoide. O restante que estamos vendo é intestino delgado. Rebatendo o fígado, nós conseguimos enxergar a vesícula biliar, o estômago, e entre o fígado e o estômago nós temos o omento menor, que havíamos comentado anteriormente. Este aqui é o omento menor prendendo o fígado ao estômago. Abaixo do estômago foi retirado o omento maior, que você vê aqui, foi retirado o omento maior, retirado também o intestino delgado, você vê aqui o corte na altura do jejuno e o corte no final do ilho, para você perceber onde está preso o mesentério. O mesentério está totalmente preso aqui, e a partir desse local formam-se as alças intestinais sustentadas pelo mesentério. Portanto, aqui nós temos mesocolo sigmoide e mesocolo transverso.
Assim como vimos a professora Selimara expôs, né, de uma forma muito clara, a presença aqui do aumento maior. Essa estrutura, então, aumento maior, que apresenta-se não somente como membrana, uma camada adiposa que está toda amarelada, assim, cheia dessas ramificações aqui, onde passam, transitam também vasos, nervos, vasos linfáticos, sanguíneos e alguns linfonodos que também estão, na verdade, localizados ao nível do mesentério, fazendo parte aí do sistema linfático. Portanto, a função desse mesentério está ligada à proteção também e à reserva metabólica, então, para os gastos que se fazem durante o metabolismo dessas estruturas, desse órgão. Temos uma visão aqui, então, através de uma laparotomia abdominal, onde nós podemos observar o fígado na forma de dois lobos, lobo direito, lobo esquerdo do fígado, separados por uma fissura do chamado ligamento redondo do fígado, que se continua também como outra prega envolvido pelo peritônio e a prega que se reflete para a parede diafragmática, chamado ligamento falciforme, ou seja, em forma de foice. Então, a vesícula biliar faz parte do sistema bilífero, de condução da bile, transporte e armazenamento da bile. Aqui está representado a vesícula biliar, é uma saliência em forma de saco, e também pode ser até palpável também nos indivíduos ao nível, a partir do arco costocondral, né? O arco costal, o arco condral também, essa margem inferior do esqueleto do tórax, na abertura inferior do tórax. E tanto o estômago também pode ser palpável através da parede do abdômen, sem a secção da parede do abdômen, aqui da pele, da parede anterior do abdômen, mas pode-se definir regiões denominadas quadrantes, com número variável, dependendo das linhas verticais e horizontais que dividem essa região em quadrantes. Então, notamos que o aumento maior ele se inicia a partir daqui da reflexão do peritônio visceral, acompanhando a curvatura maior do estômago, e se reflete em direção ao colo transverso internamente aqui, porque está encoberto pelo próprio aumento maior. E nós podemos visualizar também aqui então, a porção supradiafragmática do tubo digestório, essa porção que se inicia a partir da cavidade oral, faringe, esôfago, aqui toda essa porção do esôfago, a parte torácica, a parte abdominal, também o esôfago, a parte cervical primeiro, né? E a parte abdominal termina isso aqui nessa dilatação chamada de estômago, que é um tipo de então, quando fala de ventrículo, é uma estrutura ventricular, é uma cavidade que tem que ter uma parede serosa externa, uma parede revestida pelo peritônio externamente, e também tem uma parede muscular, e mais ainda na sua constituição existe uma camada mucosa e submucosa. Primeiramente uma serosa, que é o peritônio, depois uma subserosa, que é tecido conjuntivo, que é vascular e inervado, depois uma camada muscular, que é músculo liso, né? Músculo gástrico, e uma camada submucosa internamente e mais uma camada mucosa, que é a túnica mais interna, que nós veremos a seguir. Então o órgão estômago, ele tem uma forma variável, conforme também o biotipo do indivíduo e seu estado funcional fisiológico, se ele está vazio, em estado de vacuidade, ou em estado de plenitude, quando ele está preenchido por alimento internamente. Ele pode ter uma forma de uma letra U, ou de uma ferradura, ou a forma de uma letra J, dependendo do biotipo da pessoa. Então esse biotipo aqui é caracteristicamente o mediolíneo, né?
que tem esse estômago assim, quase que uma forma de exatamente não é uma forma de uma letra U, parecida com uma letra J também. O trato gastrointestinal, ele está associado, embora funcionalmente não tenha ligação com o baço, aqui também está representado aqui como se fosse assim, por uma transparência por dentro da cavidade abdominal, e temos aqui o intestino grosso, que forma uma moldura que envolve parcialmente o intestino delgado. Então, acompanhando essa moldura aqui, ó, no intestino grosso, intestino delgado aqui no centro, com as suas alças bastante convolutas, né? Suas alças intestinais. Esse intestino delgado, ele vai terminar ao nível no início do intestino grosso, através de um tubo chamado de íleo, e especificamente na fossa ilíaca direita. Da fossa ilíaca direita sai aqui o intestino grosso, parte do intestino grosso juntamente com o apêndice vermiforme, formando o colo ascendente, e depois se dirige da direita para a esquerda na cavidade abdominal, abaixo do fígado, se dirige da direita para a esquerda, formando o colo transverso, depois se dobra novamente para baixo. Então, a partir daqui forma-se o colo descendente, que vai em direção ao plano mediano, atrás do intestino delgado e também atrás da bexiga, do sistema urinário ou do útero na mulher, né? Glândulas masculinas também, glândulas acessórias. E atrás dessas estruturas pélvicas, desses órgãos pélvicos, esse intestino grosso vai ser chamado de reto, exatamente no plano mediano, que se continua terminando no canal anal. Aí finaliza através do ânus. Então, essas mesmas estruturas aqui são pintadas em vermelho para recapitulação do que havia mencionado, a porção supradiafragmática, até aqui na parte torácica do esôfago, depois para baixo do diafragma, a parte abdominal, o estômago e os demais, o intestino grosso, sempre mais calibroso, menos convoluto, e o intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo, bastante convoluto. Cerca de aproximadamente 2/5 do intestino delgado, né, aproximadamente corresponde ao jejuno. O duodeno, ele corresponde à distância de 12 dedos, por isso a palavra duodeno, em torno de 20 centímetros de comprimento. E o restante é o jejuno. Aí cerca de 1/5 distal aqui, aproximadamente, ou melhor, 2/5 distais aproximadamente, é o íleo, né? 3/5 distais, basicamente intestino delgado e duodeno, e 2/5 distais é o íleo, tá? Aí o íleo termina ao nível do intestino grosso. Se for fazer a medição aí do comprimento do intestino grosso, no adulto, do indivíduo adulto, um comprimento dá cerca de 1,5 m intestino grosso. E cerca de 8 metros, 7,5, 8 metros, corresponde ao intestino delgado. Então vejam-se que o processo da digestão ocorre em sua maior parte no intestino delgado, né? Então demora muito mais aqui o alimento a ser processado aqui no intestino delgado, e em razão disso esse intestino é mais convoluto, ou cheio de todas essas dobras mais numerosas e mais complexas. Aí temos um esquema na vista anterior do estômago. Notamos que o estômago está voltado mais no antímero esquerdo e tem essa volta, compreende essas partes. A partir do esôfago temos uma área chamada de cárdia, onde é uma região que acompanha o final do esôfago, onde a musculatura também se torna mais condensada, e é uma musculatura esfinctérica, musculatura lisa, né? Lembrando que o esôfago também tem mucosa, submucosa, muscular e serosa externamente. Então, de dentro para fora tem essa estratificação. O estômago tem a mesma estratificação, ou seja, de dentro para fora, túnica mucosa, depois a submucosa,
a submucosa é glandular, e a túnica muscular, que é uma musculatura bastante complexa aqui no estômago, com músculos com orientação longitudinal e transversal, e com orientações de fibras musculares em sentidos oblíquos ou diagonais, né? Então, é uma distribuição bastante mais complexa no estômago da musculatura, e os movimentos peristálticos no estômago também vão ser mais complexos, acompanhando, estruturados também de acordo com essas fibras musculares. Então, aqui os movimentos peristálticos do estômago, aqui nós temos uma área também que é o fundo, que é separado do corpo através de uma linha horizontal, aqui a partir da incisura cardíaca, próxima do cárdia. Aqui temos a região do fundo, onde o alimento também ele pode ser mais armazenado nesta região. E depois o restante, 2/3 mais ou menos, aproximadamente, do estômago, que é o corpo, na face anterior e posterior. Entre essas duas faces existem as duas curvaturas gástricas, menor e maior do estômago, onde se prende aqueles aumento menor e o aumento maior, como mencionado anteriormente. Esse estômago, ele se torna depois como se fosse um funil, ele vai se estreitando, formando aqui a parte pilórica do estômago, ou antro pilórico, né? Parte pilórica, que na verdade a parte pilórica se estende além do antro, formando aqui o piloro, a região chamada canal pilórico. Então, a parte, primeiro o antro pilórico, depois o canal pilórico, e ambos constituem a parte pilórica do estômago. A parte canal pilórico também se estreita em uma região chamada de piloro, onde a condensação muscular circular é muito mais volumosa e mais potente para abrir e fechar, assim como no cárdia também tem esse esfíncter chamado de gastroesofágico ou junção esôfago-gástrica. Vamos ter um outro esfíncter que é gastroduodenal ao nível do piloro, que se abre e fecha. A função desses esfíncteres, que estão inclusive formando a abertura chamada de ósteo, que comunica o esôfago com o estômago, ósteo cárdico, e o outro que comunica a cavidade do estômago com a luz duodenal, que é o ósteo pilórico. Esses ósteos são guarnecidos, portanto, por esses esfíncteres chamados de cárdia, ou esfíncter esofágico inferior, e esfíncter pilórico na junção gastroduodenal. Portanto, aqui existe uma região do duodeno dilatada no início do duodeno, chamado de ampola do duodenal, ampola do duodeno. E aqui no corte frontal do estômago, corte frontal ou coronal do estômago, onde observamos a parte abdominal do esôfago se abrindo através do ósteo cárdico, que comunica o esôfago com a luz do esôfago com a luz do estômago. A mucosa estomacal é praticamente toda ela pregueada, com uma distribuição bastante variável de pregas, algumas menores, concentradas aqui no corpo, juntamente com outras pregas maiores, na região do fundo menos pregueada, né? E quando chega na parte ou zona pilórica, né, ao nível de antro e do canal pilórico, nós temos aqui, terminamos aqui, a mucosa vai se tornando menos pregueada, uma pregueação em sentido mais longitudinal, aí termina aqui o estômago ao nível do esfíncter pilórico e o seu ósteo, né? Aí notamos aqui a condensação musculatura lisa, muito maior que no piloro. E essa musculatura é justamente que vai regular a entrada, a passagem do alimento no processo da digestão para o duodeno. Esse alimento ele vai ter que ser quebrado, vai ter que ser particulado em substâncias menores, e a proteína vai ser o nutriente processado no estômago, a proteína, sob a ação das proteases, das enzimas que
quebram a proteína e sob a ação também do ácido clorídrico. O estômago, ele tem uma proteção também, uma mucosa, existem células mucíparas na parede ou parietais no estômago que produzem um muco que reveste esse estômago e protege esse estômago do ácido clorídrico que é aumentado, que é o suco gástrico, durante o processo da digestão das proteínas, né? Então, portanto, os carboidratos que haviam sido digeridos lá ao nível da cavidade oral, da boca, eles vão terminar de ser digeridos aqui. Caso alguma parte desse carboidrato não seja digerido ao nível do estômago, ele vai ser digerido já ao nível do duodeno, sob a ação das proteases produzidas pelo suco pancreático, e constituindo aí, juntamente com as glândulas na mucosa duodenal, o suco entérico também. Só que a digestão principal dos lipídios vai ocorrer essencialmente no duodeno, né, e não exatamente no pâncreas. O pâncreas, a mucosa, também tem uma função absortiva, com absorção já de medicamentos e de vitaminas, né, de glicose também, mas é uma menor proporção. A maior proporção, a assimilação dos nutrientes vai ocorrer por absorção na mucosa intestinal, já começando ao nível do duodeno. E aqui, portanto, a parte superior do duodeno, ampola duodenal ou bulbo duodenal, como vemos aqui nesta imagem, em corte também a luz do duodeno, já muito menos pregueado que a mucosa intestinal. E essas pregas são pregas transversais, como vão existir também em menor número no intestino grosso, ou pregas circulares. Aqui comentado com relação aos biotipos, embora sejam indivíduos mais atarracados aqui, tem um estômago característico do Bevilíneo, chamado estômago hipertônico, um estômago bastante volumoso, porém mais alargado para os lados aqui, formando uma letra, quase como uma letra U, né? Ou forma de um chifre, né? Aí os estômagos denominados de ortotônico, hipotônico e atônico são estômagos que vão do indivíduo já mediolíneo até os indivíduos longilíneos aqui. O estômago atônico é em forma de uma letra J ou um cabo de guarda-chuva, como o estômago hipotônico. Na verdade, a palavra tônico tem a ver com tônus muscular, não é? Então, o ortotônico é um estômago mais também vertical, porém menos pronunciado do que o estômago atônico. Isso tem a ver, como eu já mencionei, com a morfologia, com o biotipo externo do indivíduo. O duodeno aqui, agora colorido em azul, compreende a distância de 12 dedos emparelhados um ao lado do outro, né? Ou posicionados um ao lado do outro, aqui 12 dedos, duodeno, olha aqui, distância aproximada de centímetros, 20 a 22 centímetros. O duodeno apresenta sua parte descendente, onde se abre os ductos lá, excretores do pâncreas e do fígado, né? O colédoco e o ducto principal, o ducto pancreático, formando a ampola hepatopancreática que mostraremos logo a seguir. E aqui, então, ocorre a digestão, o processo da assimilação já da formação do quilo. O quimo no estômago passa a ser chamado de quilo nos intestino delgado, e esse quilo é rico em ácidos graxos e glicerol, que vão ser transportados através dos vasos linfáticos que estão na subserosa dessas alças intestinais aqui, né? Então vão formar aqui os vasos linfáticos chamados quilíferos, que drenam para os troncos intestinais até chegar à cisterna do quilo. Quando o indivíduo ingere grande quantidade de lipídio, de gordura, por exemplo, uma carne de um churrasco, uma picanha bem saborosa, falar em comida agora sem horário, né, é bem impróprio, porque a gente fica com muita fome. Mas esses vasos linfáticos vão se tornar uma coloração láctea, por isso vão ser rica em gordura, né? São vasos lácteos, dá para se observar visivelmente
que a linfa está cheia de gordura que vai ser processada, vai ser metabolizada posteriormente na entrada do fígado, quando entrar no fígado, no interior dos hepatócitos, né, para ser armazenado também no fígado. O jejum corresponde, então, essa extremidade a partir da flexão, essa porção da alça intestinal, a partir da flexura do odeno jejunal, corresponde a mais ou menos, olha, essa extremidade, essa porção média aqui do intestino delgado, e o hilo já é essa porção distal do intestino delgado. Vê-se que o hilo aqui corresponde mais ou menos 3/5 das alças intestinais e cerca de... O restante é jejum e é duodeno, né? Mas aproximadamente 3/5 da alça do intestino delgado aqui é o hílio. E bastante convoluto. E aí ele inclusive, dá para se observar na parede do hílio que as fezes já vão sendo formadas distalmente e tornam o hílio mais escurecido. Então, essas alças intestinais se tornam mais escurecidas pela adição de pigmentos dos metabólitos, assim, da bilirrubina também, no sangue, vai sendo enviada aqui para formar, assim, vai escurecendo o bolo que vai ser enviado ao intestino grosso para formar o bolo fecal. O intestino grosso corresponde aqui, primeira extremidade proximal do intestino grosso, que é o seco, bastante dilatada. Na submucosa do seco existem também células linfáticas, formando placas, né, que ajudam na defesa também do órgão. E bem como essas células linfáticas se concentram, então isso faz parte do sistema imunológico, se concentram no apêndice vermiforme aqui, que se projeta aqui para fora do seco. Ainda o intestino grosso, ele, além de ser menos convoluto que o intestino delgado e mais calibroso, ele apresenta com constricções, com esses sulcos, ao nível dividindo esse intestino em vários segmentos, chamados de áustros ou saculações. Então, aqui as pregas do colo, são essas constricções, e as saculações entre uma prega e outra. Essas pregas, elas são interrompidas também e por uma estrutura que sustenta essas saculações, visível aqui, a chamada tênia do colo. Apenas nessa vista dá para ver uma tênia do colo, mas são 3 tênias. Então são cintas musculares, são fitas ou cintas musculares. A palavra fita tem a ver com o nome tênia, né? Lembrando do verme com o mesmo nome, tênia, e elas que ajudam a estruturar o intestino delgado nessa conformação que vemos aqui. Então ele se mantém bem estruturado. Aqui uma das tênias é vista aqui posteriormente, acompanhando aqui o início do colo transverso. Então nós temos essas regiões do intestino grosso, que nós vamos ver em seguida, que se finaliza aqui no reto. Então aqui nós temos, com a remoção aqui foi rebatimento para cima do aumento maior, alça que se prende ao colo transverso, e também a curvatura maior do estômago, né, que foi oculto aqui pelo próprio aumento maior, bem como o pâncreas também está oculto aqui. Nós podemos observar essa moldura que é o intestino grosso, iniciando-se pelo seco, com respectivas saculações, o colo ascendente a partir do seco, com a sua tênia, correspondente aqui nesta vista, né? Então aqui, essa tênia, ela apresenta também algumas projeções aqui para fora, como umas evaginações da própria serosa, e que contém grande concentração de gordura nessas projeções aqui. São os chamados apêndices epiploicos, ou apêndices omentais. Como eu vou falar, apêndices omentais tem a ver com aumento. Então, são projeções aqui, evaginações do próprio peritônio visceral, contendo gordura no seu interior.
Então vai existir uma série desses apêndices distribuídos em todo o trajeto aqui do intestino grosso. O intestino grosso do colo ascendente, ele faz uma dobra chamada flexura direita do colo, hepática, porque está em relação com o lobo direito do fígado, lobo hepático direito. Depois se continua transversalmente como colo transverso ou horizontalmente, acompanhado da sua tênia. Os apêndices epiplóicos também presentes, e à esquerda forma-se outra flexura, aqui em direção à parede posterior do abdômen, bem como aqui na parede posterior tem a flexura direita, a flexura esquerda do colo, chamada de esplênica, porque está direcionada à face visceral do baço, tá? Então é chamada flexura esquerda do colo. Aí desce esse colo na forma de um colo descendente ou em direção distal para a cavidade pélvica. A partir daqui na cavidade pélvica, o colo descendente ele faz uma volta como se fosse uma letra S, é sinuoso, e é o chamado colo sigmoide. O colo ascendente e o colo transverso não apresentam mesos, eles são retroperitoneais. O colo sigmoide já apresenta um ligamento, que é o mesocolo. Então, eles são mais móveis, enquanto que os colos ascendente e descendente são mais fixos, graças ao fato de serem retroperitoneais. E é óbvio, então, que essa moldura que é o colo, que é o intestino grosso pelos seus colos, vai estar emoldurando o intestino delgado em conjunto. Não dá para separar exatamente o limite entre jejuno e íleo. Então constitui um todo chamado de jejuno íleo. Ao nível da bexiga urinária, cavidade pélvica, que o intestino grosso não é acompanhado aqui de intestino delgado, mas sim posteriormente pelo colo, pela parte final do colo sigmoide, chamado de reto. E aqui, então, é um desenho bem esquemático, onde observamos o fígado, uma coloração assim bem escurecida, um marrom, amarronzada, quase azulada, porque é um órgão triplamente vascularizado, né? Onde entra a veia porta, onde entra também a artéria hepática e onde saem as veias hepáticas em direção à veia cava inferior. Aqui visualizamos, aqui fazendo parte da porção supradiafragmática do esôfago, e aqui a porção infradiafragmática do esôfago, terminando nessa dilatação maior, que é o estômago, com formato bastante variável, formato e volume bastante variável, conforme o biotipo ou a fisiologia do órgão, as características individuais do órgão. O estômago termina, se continua no duodeno e forma aqui essa estrutura, que é o duodeno, que abarca ou envolve parcialmente o pâncreas, ao nível da região chamada cabeça. O pâncreas apresenta uma cabeça, uma área mais dilatada, envolvida pelo C duodenal, como se fosse uma letra C. E aqui ao nível da mucosa duodenal, na parte descendente do duodeno, podemos observar que se abre primeiramente assim, subcranialmente, uma papila duodenal maior e caudalmente uma papila duodenal maior. Então, uma menor cranialmente, uma caudalmente maior. A menor corresponde à chegada do ducto pancreático acessório, tá? E a papila duodenal maior é onde se abre a ampola hepatopancreática, formada pelo ducto pancreático principal e o ducto colédoco, formado pela reunião dos ductos extrahepáticos, hepático comum, fora do fígado, extrahepáticos, mais o ducto da vesícula biliar. Então, formando o ducto colédoco. O ducto da vesícula biliar é chamado de ducto cístico, tá? Que a vesícula biliar se estreita e termina e converge aqui para o ducto hepático comum. O ducto colédoco, portanto, ele é mais calibroso e transporta até a ampola hepatopancreática a bile
para fazer a emulsificação das gorduras, a digestão das gorduras, mais a ação das lipases do pâncreas, que juntamente com as proteases fazem a digestão das proteínas e das gorduras. Então, esquematicamente, nós teremos aqui a visualização, aqui, isolado aqui o duodeno, observamos aqui a parte cranial do duodeno superior e a parte descendente do duodeno, onde se abre aqui a ampola hepatopancreática, que apresenta uma musculatura esfinctérica, também uma músculo liso aqui, esfinctérica, chamada esfíncter de Oddi com 2 Ds, né? E a ampola hepatopancreática, os clínicos gostam também, chamada de ampola de Vater, né? Ampola hepatopancreática, se abre na papila do duodenal maior, ou papila principal do duodeno. Nesse caso, pode não existir a papila duodenal menor quando não se abre aqui o ducto pancreático acessório. E aqui o ducto colédoco, portanto, aberto aqui, mostrando aqui a vesícula biliar que chega ao ducto hepático comum, formada pelos ductos lobares do lobo direito e do lobo esquerdo, hepático direito e hepático esquerdo do fígado, ducto hepático comum, se junta com o ducto cístico e este, então, forma o ducto colédoco. A mucosa da vesícula biliar, compreendendo também a região que é o fundo da vesícula, o corpo da vesícula, o colo da vesícula biliar vai se estreitando, vai formando essa estrutura de uma forma espiralada na mucosa, que é o ducto cístico. Dá para se observar que essa mucosa está toda esverdeada pela presença da bile, que tem o pigmento chamado de biliverdina, né? Um pigmento que dá essa coloração esverdeada, resultante, é um produto do metabolismo que é transportado pelo sangue até a vesícula biliar. Então aqui se armazena o líquido denominado de fel, popularmente de fel. Onde nós observamos também que por movimentos esfintéricos de contração da musculatura lisa, essa bile é lançada por esses canais até chegar à luz do duodeno para fazer a digestão dos lipídios. Aqui de uma forma então bem dissecada, está dissecada aqui o pâncreas, o parênquima do pâncreas, que é um órgão acinar, também um acinoso, cheio de sulcos e saliências, que dão um aspecto muito parecido ao seu aspecto externo, é semelhante ao da glândula parótida, da glândula salivar e das glândulas salivares submandibular e sublingual. Então tem um aspecto muito parecido, acinoso, né? E o destaque se faz ao ducto pancreático, chamado também de Santorini, ducto acessório, e o ducto pancreático principal, que aqui está com calibre menor, se juntando ao ducto colédoco e formando a ampola hepatopancreática, que se abre na papila maior do duodeno, superiormente a papila menor do duodeno. É importante essa relação também, que dá para observar aqui, das artérias mesentéricas e veias mesentéricas superiores também, passando posteriormente ao nível após a cabeça do pâncreas. Aqui a cabeça, essa área mais volumosa, mais ampla, envolvida pelo duodeno, e depois uma área mais estreitada, chamada de colo, e logo em seguida na transição do colo para o restante do pâncreas, que é o corpo. Então os vasos aqui mesentéricos atravessam posteriormente a transição entre a cabeça e o corpo do pâncreas. Do corpo do pâncreas tem uma área mais afilada do duodeno, que está voltada à face visceral do baço. Então é chamada de cauda do pâncreas, cauda pancreática, cauda do pâncreas. Portanto, essas mesmas regiões pancreáticas, suas relações com os órgãos vizinhos do duodeno, repara aqui bem o duodeno com as suas partes, parte superior, descendente, a flexura inferior, depois aqui a parte horizontal e a flexura do duodeno jejunal, se continuando aqui nesse tubo que é o próprio jejum que foi seccionado.
Então foi removido aqui parcialmente o estômago para se observar o pâncreas, né? E removido também parcialmente o colo transverso para observar o jejum nas suas relações com o rim esquerdo, como podemos observar aqui. E as estruturas vasculares, as artérias que chegam, que irrigam também duodeno, artéria pancreático-duodenal, superior ou cranial, para se distribuir ao pâncreas e duodeno, e as artérias mesentéricas superiores, juntamente com as veias que são tributárias, a veia mesentérica superior tributária da veia porta também, que aparece aqui a tríade portal, a artéria hepática própria, ducto colédoco e veia porta que entram pelo hilo hepático. Aqui o fígado também foi removido, foi excisado justamente para visualizar essa tríade portal aqui. Então aqui, juntamente do tronco celíaco saindo esses ramos que vão para o fígado, juntamente com o duodeno, o pâncreas, e vão também para a curvatura menor do estômago, com artérias gástricas, né, e vão em direção ao baço, ou seja, a artéria esplênica, que se direciona ao hilo esplênico, ao hilo do baço, e a cauda do pâncreas voltada para a região do baço, para a região do hilo, na face visceral do baço aqui. A face do baço também, em contato com o diafragma, é a face diafragmática, não é? Portanto, essas relações são de extrema importância, assim, na hora que você vai fazer uma palpação, para poder diferenciar uma palpação de uma víscera da digestão, do canal alimentar, dos demais estruturas. O pâncreas vai ser um órgão bastante complicado e difícil de palpar, bem como o baço, porque eles estão profundamente situados, e o pâncreas é um órgão, como vimos, retroperitoneal. Praticamente todo ele é retroperitoneal, não é totalmente envolvido pelo peritônio, como também o rim é um órgão retroperitoneal. Aqui podemos ver o mesocolo seccionado também, e o que se prende é o colo transverso, mesocolo transverso, portanto. O rim direito também está presente aqui, um órgão retroperitoneal, bem evidência, bem como retroperitoneal, a glândula suprarrenal à direita ou à esquerda, aqui oculta pelo pâncreas. A imagem aqui, então, é bem visível, é uma colorido muito de destaque, muito bonito, né? Onde vemos aqui o pâncreas, quase uma forma parece um sinal de uma vírgula, né? Um sinal gráfico de uma vírgula. Aqui corresponde a essa área mais encurvada, que é a cabeça do pâncreas, envolta pelo C duodenal. Vou contar um pouco aqui, espera um minutinho só. Então, aqui nós temos o C duodenal. Opa! Mais um pouco. Aqui a luz, o bulbo duodenal, aqui o bulbo do duodeno. Aqui a parte descendente, formando essa curvatura, a parte horizontal, a parte ascendente aqui pequena, depois a flexura duodeno-jejunal, não é? Ou seja, aqui as papilas duodenais maior e menor, onde se abrem os ductos pancreáticos, o acessório e o ducto pancreático principal, respectivamente, papila duodenal menor e papila duodenal maior, com sua abertura, com seu luz. Essas papilas também elas têm a musculatura adjacente, que vão se abrir e fechar para permitir a saída do suco pancreático, que vai se misturar ao suco entérico, também produzido pelas células da mucosa duodenal. Então, repara-se assim, posteriormente aqui é o ducto colédoco para formar a ampola hepatopancreática aqui, não é? Juntamente com o ducto pancreático. Nesta vista aqui, que dá para visualizar melhor ainda, embora vamos traduzir aqui, a vesícula biliar está em azul, fundo, corpo, o polo da vesícula biliar, e aqui o início do ducto cístico, que se junta ao ducto hepático comum,
que recebe os ductos lobares provenientes do lobo hepático direito e lobo hepático esquerdo. Todas essas vias aqui são extrahepáticas. E o ducto hepático comum forma o ducto colédoco juntamente com o ducto cístico, que corre posteriormente aqui, juntamente com a parte superior do duodeno aqui, temos o início dele, e depois desce aqui em direção à parte descendente do duodeno, se abrindo na papila duodenal maior, onde forma aqui a ampola de Vater ou hepatopancreática, juntamente com o ducto pancreático. Temos aqui, então, além das vias bilíferas em verde, como de costume, para representar que transportam a bile e armazenam também a bile, o pâncreas, o estômago aqui encurvado, aqui em direção ao antímero direito, passando pelo plano mediano, formando aqui a alça duodenal, em forma de C, que envolve aqui a cabeça do pâncreas, depois se continuando pela flexura do duodeno jejunal, e toda essa região que corresponde a essas alças aqui são as alças do chamado jejum, que tem uma coloração mais esbranquiçada, pois não há acréscimo de pigmentos que vão existir nas fezes, metabólitos que vão ser excretados nas fezes, e depois o restante, a maior parte do restante aqui correspondendo ao íleo. O íleo já se torna menos convoluto e finalmente termina se abrindo aqui no intestino grosso, na região chamada, na transição entre o seco e a parte ascendente do intestino grosso. É chamado junção íleo-secal, portanto, onde está a união do íleo com o seco, que apresenta também um ósteo iliocecal ou ósteo ileal e uma válvula muscular também que vai abrir e fechar para permitir ou não a passagem do bolo, que está o bolo do quilo, da parte do conteúdo intestinal para o conteúdo que vai formar as fezes no intestino grosso. É muito evidente uma das alças aqui, uma das estruturas em forma de cinta ou fita, chamada de tênia, né? Tênia do colo ascendente, e a tênia secal, bem como o apêndice vermiforme. Está bem evidente aqui a tênia também, outra tênia, e uma segunda tênia, também são 3 tênias, todas elas acompanhando todo o colo transverso, as flexuras do colo direita e esquerda, bem como o colo descendente, colo sigmoide, até finalizar essas estruturas que deixam de apresentar essas saculações ao nível do reto. Somente até o nível do colo sigmoide tem essas saculações aqui, que eu denomino também de austro. E finalmente o canal anal, onde a musculatura circular é mais predominante, tanto músculo liso internamente, formando esfíncter interno do ânus, como músculo estriado esquelético, que é derivado lá do músculo transverso superficial do períneo. Aqui já havíamos mostrado, né? Então aqui com detalhes, com a remoção do momento maior, aqui a mão do médico vai segurando aqui o colo transverso, vai afastando essa moldura intestinal, colo transverso, onde se observa esse órgão aqui que é o colo ascendente, aqui partindo do seco, do apêndice vermiforme, colo ascendente, flexura direita do colo transverso. Esse colo transverso não é exatamente horizontal, ele pode se tornar mais encurvado para baixo e algumas vezes pode chegar mais próximo da crista ilíaca ou da cavidade pélvica, mas são variações de indivíduo para indivíduo também. E essas mudanças do intestino de colo dependem também do estado fisiológico do útero. Na mulher grávida, há uma compressão também dessas vísceras abdominais para cima ou para os lados, né? Devido ao crescimento do útero na mulher. O reto é a porção final distal do intestino grosso, aqui também mostrando aqui juntamente com aqui as tênias que aparecem aqui, né? Quando se fala em apêndices epiplóicos, são apêndices omentais
são aquelas projeções que eu mostrei aqui, em forma de um dedo, em forma de um saco, que contém gordura, né, de fundo de saco, espalhados em todo o trajeto aqui do intestino grosso. E é possível observar em amarelo aqui, tudo são mesentério na forma dos chamados ligamentos ou mesos, né? O mesentério está aqui, especificamente na raiz, na sua raiz, onde foi seccionado esse mesentério, juntamente com o intestino delgado, né? Sobrou uma pequena parte aqui do intestino delgado, que é o jejúnio, mas toda essa região aqui corresponde à raiz do mesentério, onde se fixa a parede posterior do abdômen. E as continuações do peritônio entre a peritônio visceral e parietal é o chamado mesocolo, quando se prende ao colo transverso, né? Por exemplo, mesocolo transverso ou mesocolo sigmoide, também visível aqui, sendo que os colos descendente e ascendente não apresentam mesos, porque são estruturas denominadas, são chamadas retroperitoneais. E aqui em corte também intestino grosso, onde observamos a partir do apêndice vermiforme ou seco, essa porção mais dilatada, uma papila iliocecal com seu ósteo iliocecal. Essa eminência é a papila e o orifício é o ósteo, onde chega aqui o final do intestino delgado, que é o íleo. A tênia livre, aqui nesse ponto é classificado como tênia livre, na vista anterior, e aqui também apresenta a continuação da tênia omental, ou seja, aquela que se aprende, aquela onde se fixa o aumento maior, tênia omental, e aqui a tênia livre, que não está preso a nenhuma dessas pregas peritoneais. A mucosa do intestino grosso é pregueada, porém menos do que o estômago, e essa pregação ao nível de colo transverso, de colo ascendente, é uma estriação, forma estrias horizontais, e formando estrias verticais no colo transverso aqui, olha, são as pregas semilunares, vamos dizer, em forma de meia-lua, né? E depois essas pregações se continuam em todo o intestino grosso, sempre em menor número, porque ocorre mais absorção de água e muito menos ou nenhuma absorção de nutrientes, tornando a massa fecal mais sólida, até chegar no colo sigmoide e finalmente ao reto. Então as fezes vão estar mais sólidas e mais desidratadas, né? Porque essa absorção da água é muito mais evidente aqui no trajeto final do intestino grosso. Nós estamos caminhando já quase para o final da aula, né? Vamos tornar muito... É importante só lembrar para vocês, né, que nós temos inervação aqui do nervo vago, predominantemente ao nível da porção inicial do intestino grosso. E já na porção chamada de colo descendente, a partir do colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, a inervação vai ser parasimpática sacral, mas também vai ter neurônios pós-ganglionares como parasimpáticos sacrais aqui na submucosa desse intestino, bem como os neurônios pós-ganglionares vagais em todo o restante do intestino grosso. Quero fazer um destaque aqui também para os apêndices epiplóicos, aqui também apresentam-se várias projeções aqui, e o que se chama de austrações são as saculações, como eu denominei, cada estrutura é um sáculo. Então, uma saculação, o diminutivo de saco é sáculo, saculação ou austro, como nós estamos vendo aqui, observamos aqui com a dissecação desse intestino. E esses austros acompanham esses sulcos cólicos também, essas constricções aqui que o colo apresenta, e graças também à presença das tênias, que é possível produzir essas saculações e essas pregas cólicas. Então, no final do intestino grosso, aqui nós temos o colo sigmoide, está seccionado em plano coronal, onde nós podemos ver que a túnica muscular aqui é a túnica mais volumosa, mais desenvolvida,
E essa túnica muscular também ela é acompanhada de uma submucosa e uma mucosa internamente. E aqui formando-se essas cristas que correspondem assim às pregas internas do colo, né? Então nós observamos essas pregas formando essas como se fossem válvulas que vão se tornando mais tortuosas ou fazendo com que o trajeto das fezes seja mais tortuoso ao nível dessas pregas aqui, né? Diminuindo também a velocidade do fluxo do trânsito intestinal aqui, ao nível dessas estruturas. No final, o reto apresenta-se também na forma de colunas, aqui de pregas, também visíveis na mucosa. Essas colunas são chamadas de retais, colunas ou pregas retais, e que finalizam no ânus, que está a região chamada canal anal. Então, o reto terminou aqui em verde está o canal anal. Toda essa região aqui, repleta de tecido adiposo em amarelo, aqui inferiormente aos músculos do assoalho pélvico aqui, né, o músculo levantador do ânus, todas essas estruturas aqui é a gordura que ocupa a fossa isquio-anal, uma vez que o isquio está aqui, né, até chegar ao ânus aqui, na região do períneo, nós temos uma região ocupada por gordura chamada fossa isquio-anal. É a gordura isquioanal, portanto, né? E internamente a musculatura do assoalho pélvico também é preenchido por uma camada gordurosa mais profunda, que então separada pela musculatura do assoalho pélvico, que é o levantador do ânus. Então merece destaque que essa musculatura estriada esquelética, ela é contínua também com o músculo obturador interno. Essa musculatura que também está adjacente aos músculos do esfíncter. Então, o músculo transverso do períneo, do assoalho pélvico, ele forma o esfíncter externo do ânus, que está aqui, que é músculo estriado esquelético aqui. E aqui internamente tem músculo liso, que é o mesmo músculo liso que existe na parede do reto. Então, esse músculo liso forma o esfíncter, fibras circulares que abrem e fecham para impedir ou permitir a passagem das fezes pelo canal anal. E adjacente ao esfíncter interno, teremos o esfíncter externo do ânus, que compreende toda essa estrutura aqui, que é o músculo esfíncter externo do ânus, por fora, em contato aqui com a pele, se torna subcutâneo. É um dos músculos também do assoalho pélvico, extremamente importante no controle da evacuação, da eliminação das fezes de forma voluntária, né? Enquanto que involuntariamente o músculo esfíncter interno do ânus sob comando dos nervos viscerais, do sistema nervoso autônomo sacrais, do plexo sacral. Aqui, agora vamos vamos observar a morfologia externa do fígado, macroscopicamente, esse órgão isolado. O fígado lhe compreende duas massas separadas, próximo ao plano mediano aqui, pelo ligamento falciforme, que é uma projeção do peritônio que une o peritônio diafragmático ou parietal até o ligamento redondo ao nível da margem anterior do fígado aqui, olha, da margem inferior do fígado, perdão. Então teremos aqui uma incisura hepática, aqui produzida pelo ligamento redondo, e o ligamento redondo é uma estrutura de tecido conjuntivo fibroso, mas que é funcional no feto, porque nesse local existia aqui, para a comunicação do sangue materno com o feto, a chamada veia umbilical, então ela fica obliterada no adulto, desaparece e se fecha, oblitera, e é substituído por esse ligamento redondo no fígado. A vesícula biliar que está evidente também no fundo, mas ela pode ter uma posição um pouco mais profunda, sendo até nem sempre visível, como vemos nessa imagem. E as impressões das costelas também na face do lobo hepático direito, as costelas mais inferiores, as costelas ainda chamadas de as costelas falsas, né? E
8, 9, 10 costelas aproximadamente produzem impressões no fígado aqui. O restante do fígado também tem relação com o diafragma, né? Então, a face diafragmática do fígado, essa nesta vista, e a face inferior do fígado é chamada visceral, em relação com as vísceras, demais vísceras abdominais. Então, a face inferior ou abdominal do fígado apresenta-se também com o lobo direito, aqui, separado do lobo esquerdo pela presença de dois outros lobos chamados, esse posterior em relação com a veia cava inferior, esse posterior é chamado de lobo caudado, enquanto que o lobo intermediário entre o direito e o esquerdo aqui é chamado de quadrado. A vesícula biliar com a fossa da vesícula correspondente forma um limite que vai passar junto através de uma linha, atravessando aqui uma linha vertical de anterior para posterior, vai cair na veia cava inferior. Então forma um limite de divisão entre o lobo direito do fígado, o lobo hepático direito, do lobo caudado e anteriormente o lobo quadrado. Esse lobo quadrado é separado do lobo esquerdo, bem como o lobo caudado, pela continuação do ligamento redondo, formando aqui o ligamento venoso, que vai então desde o redondo, se continua aqui em direção à veia hepática, onde termina. Esse ligamento venoso também corresponde a um vaso ativo no feto, e depois se fecha, se oblitera e forma um ligamento, né? Antes era um vaso, o chamado ducto venoso. Portanto, aqui onde está a veia umbilical se transforma no adulto em ligamento redondo. E aqui a incisura do ligamento redondo que separa o lobo quadrado do lobo hepático esquerdo. Notamos que o peritônio visceral também forma essas pregas aqui, essas pregas chamadas de ligamentos, outros ligamentos que prendem aqui, que se prende ao fígado, chamado ligamento coronário. Nessa margem posterior, nessa face posterior do fígado, em margem situada posteriormente, inferior e posteriormente, nós temos uma área nua, onde provavelmente existe um contato com a musculatura adjacente posterior do tronco, né? Área nua. E também superiormente vamos ter o contato do coração, formando a área nua também, onde não é revestida por peritônio, essa área nua. E o restante é revestida pelo peritônio. Então o fígado ele não é totalmente peritonizado, uma boa parte dele é peritonizada, praticamente quase todo o lobo esquerdo do fígado é peritonizado, lobo quadrado, lobo caudado e o lobo direito do fígado. Queria só dar uma pequena voltar aqui antes de falar daqui, onde também não é revestido por peritônio, é essa área chamada porta do fígado. A porta do fígado tem a ver com a entrada dos elementos vasculares e nervosos aqui e ductulares, ou seja, o ducto hepático comum mais o ducto cístico formando o ducto colédoco. Então, o ducto hepático comum, veia porta e a artéria hepática própria, ou artéria própria do fígado, é um conjunto chamado tríade portal, que penetra na porta, ou hilo hepático. Área essa não revestida pelo peritônio. É similar ao que nós vimos lá no pulmão, depois nós veremos também em relação a outros órgãos, como existe também no baço, tem hilo, é similar. Por quê? Porque isso é uma área onde, passando esses elementos aqui, vasos e ductos e canais bilíferos, não existe revestimento peritoneal aqui nesta área, certo? Então, fica aí o conceito importante para vocês, para os demais órgãos que nós veremos. Então, o fígado, em vista como que por transparência, a irrigação do fígado se faz pela artéria hepática própria, aqui é a artéria hepática,
E a artéria hepática, ela emite ramos intrahepáticos, tanto para o lobo direito e o lobo esquerdo do fígado, bem como para o lobo quadrado e lobo caudado. São lobos, dois lobos intermediários, né, entre o direito e o esquerdo. Bem, aí vai chegando também a veia porta, a mais calibrosa das veias, que vai se ramificar no parênquima hepático. Essa ramificação em vasos cada vez menores, menos calibrosos, são os ramos portais intrahepáticos, que finalizam em capilares denominados de sinusoides hepáticos. Esses sinusoides, onde transita o sangue, que vai ser metabolizado no fígado, esse sangue, bem como os vasos quilíferos, que penetram também no fígado para metabolizar, vão servir para produzir a bile, os hepatócitos, e essa bile vai ser conduzida por meio desses canalículos bilíferos, que vão formar as vias intrahepáticas e saem pelo ducto hepático comum do fígado, né? Como mostramos anteriormente. Essas tributárias venosas, que aparecem um pouco mais escuras também, são as veias hepáticas, provenientes de todos esses 4 lobos do fígado, formando troncos, que em número de 2, 3 ou até 4 são as chamadas veias hepáticas, que podem afluir um tronco comum, venoso, à veia cava inferior, ou podem também chegar à veia cava inferior isoladamente. Então são as veias hepáticas que vão em direção à veia cava inferior, e essa, por sua vez, em direção terminando, desembocando no átrio direito. Dá para recapitular um pouco aqui das vias bilíferas extrahepáticas, onde o ducto colédoco se junta ao ducto pancreático, forma a ampola hepatopancreática e o seu esfíncter, chamado esfíncter de Oddi, ou hepatopancreático, a musculatura aqui logo na saída da ampola, que vai se abrir e fechar para permitir a passagem ou impedir a passagem da bile para o lume do duodeno, para fazer a digestão da gordura. Finalizando aqui, queria deixar então uma mensagem. Eu, como cristão evangélico, não poderia deixar de falar. Nós estamos caminhando aí pelos capítulos da esplancnologia, sempre voltados com a ciência, com a anatomia. Não queremos perder tempo, né? Nós queremos aprender de uma forma mais eficaz e também eficiente, né? Para a gente aprender, a gente também tem que ter sonhos. Nós temos esperança, nós temos sonhos de sermos profissionais cada vez melhores. Os alunos também são profissionais, e a escola da vida tem nos ensinado. E temos um professor maior, que é Deus. E para isso dependemos também de tempo para aprender. E o tempo de Deus, muitas vezes, não é o nosso tempo. Nós temos que saber esperar em Deus, porque Ele é a razão do nosso viver, da nossa vida. Então, se esperamos em Deus, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo, ou seja, querendo o melhor, tanto para nós, especialmente para o nosso semelhante. Que Deus abençoe a todos. E eu agora vou partir para o almoço. Espero que vocês também tenham tido um excelente almoço até receber esse vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau.